Deus, obrigado porque o Senhor já tem falado conosco no longo desse ano. Obrigado, querido Espírito Santo, e continue falando conosco nessa noite. Que a Tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra para estar aqui, querido Espírito Santo. Fique à vontade. Tire de mim tudo aquilo que impede o Seu agir, Senhor. Tire deste lugar, Senhor, tudo que impede o Teu agir nessa noite. Nós declaramos que só o Teu Espírito Santo é bem-vindo aqui. Por isso, Senhor Deus, nós abrimos nosso coração nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, pode ser. Fui convidado para trazer a palavra nessa noite. E, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho, me apresentar, né? Não sei se vocês me conhecem. Sou Fred da Eva, aquela mulher linda de vermelho ali, ó, que está me filmando. Ajuda bastante, viu, amor, você filmando. E assim, queria falar um pouquinho da minha história com Jesus. Começou em abril ou maio de 2009, eu comecei a ler a palavra. Eu lembro até hoje, o primeiro texto foi de Jefté, lá em Juízes, quando ele entrega a filha dele no holocausto. Eu não entendi nada, eu nem sabia que era o holocausto. Não entendi nada, foi o primeiro texto que ficou gravado na minha mente, aquele texto. E eu comecei a sentir sede pela palavra. Ler a palavra, e desde aquele dia até hoje é muito pouco assim, os dias que eu fiquei sem pelo menos um versículo. Desde aquele dia. E eu estou em 2009, né? Em 2010 eu comecei a frequentar Shaddai, na época, e agora Atos. E estou aqui até hoje, desde 2010, né? E tem um amigo meu que fala que cada pastor de ovelha que merece, então eu estou aqui. Nós em casa temos 43 peixinhos, né, hoje, morreram quando era pouco, e 2 cachorrinhas que não trabalham nada pra gente. E esse é um pouco de mim. Né? Eu lembro que a primeira palavra que eu preguei foi na igreja que a minha mãe frequenta, ela é católica, né? E ela me convidou para levar a palavra. Eu lembro que eu falei sobre 1 João 1. 1 João 1, que falava sobre se eu amar, né? Se eu amar a Deus e não amar meu irmão, eu sou mentiroso. Né? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Porque todos nós somos pecadores. Né? E se eu não amar meu irmão quem eu vejo, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo? E eu lembro que SX, todo mundo assistindo. Todo mundo assistindo. Eu lembro que só não falou crucifica, né? Pra mim, foi uma perseguição danada, assim, eu sofri bastante perseguição, né? E engraçado que a minha mãe, ela nunca falou nada. Ela nunca reclamou pela escolha que eu tinha feito, porque ela era a pessoa que orava por mim. Ela só queria que o filho dela se encontrasse com Cristo. E foi o que aconteceu. E assim, a tela de hoje, eu não sei, não está ali, né? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? E esse ano foi gerado no meu coração, foi na semana retrasada, né? Quando o pastor Igor estava ministrando. Começou antes disso, na verdade, começou no louvor, né? Dessa ministração da semana retrasada. Eu estava lá louvando a Deus, e estava no mover do Espírito Santo, todo mundo, e eu ouvi de Deus assim: leia Heróis da Fé. Eu falei: Senhor, eu estou aqui no culto, Heróis da Fé. Eu falei: tudo bem, então. Eu sentei e comecei a ler sobre os Heróis da Fé. Eu estava em Hebreus 11. Comecei a ler e Deus foi mostrando Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, né? Até a prostituta Raabe fala lá, Isaac, Gideão, fala de muitas pessoas, né? Que fizeram a diferença para Deus, porque eles confiaram em Deus, confiaram na força e no poder de Deus, eles acreditaram em Deus, Deus usou a vida deles. Deus começou a ministrar isso na minha vida. E na hora da palavra,
A sobrinha começou a falar alguma coisa sobre sobre Davi enfrentar o gigante, né, Golias. E Deus também começou a falar comigo nesse texto de uma forma diferente, né, que está lá em 1 Samuel, verso 17, do 4 a 11, mas eu queria ler só a parte do 8, né, que fala assim: E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolherei entre vós homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir a vós outros, seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai em mim um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Traduzindo para a linguagem de hoje: Não tem homem em Israel, não? Não tem um homem que possa me enfrentar? Essa é a afronta que o gigante trazia, né? Diante do rei de todos os seus exércitos, né? Não tem um homem, não? Que vem um homem aqui me enfrentar. E nisso Davi foi lá entregar lá o pãozinho de queijo para os irmãos dele, e eu vi o purpurinho, né? E está lá em 1 Samuel também 17, verso 24 a 27, que fala assim: Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois que o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feriu o filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão o homem que feriu. Notem que Davi, ele só perguntou qual era a recompensa de quem derrubasse o gigante. Não é isso que ele pergunta aqui? Ele fala assim: ó, o que vai ganhar? O que ganha quem derrubar esse gigante aí? E nós lemos anteriormente que ia ter um custo alto se ele perdesse, se quem enfrentasse perdesse. Mas sabe o que é isso? Davi, ele estava nesse momento vivendo Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Davi, nesse momento, estava exercendo a fé. Ele não se preocupou com o que ia acontecer se ele perdesse de enfrentar o gigante, né? Ele tinha certeza de que ia vencer. E não era a força dele, mas era a força de Deus. Amém? E diante disso, né, Deus me ensinou tudo isso, né? Sem contar a palavra do culto, né? Deus foi falando comigo. E na terça-feira a pastora Carla convidou eu e a Erika para ministrar. E eu fiquei por um momento querendo saber o que Deus queria falar. E Deus já tinha falado, eu já comecei a falar a palavra. Eu já comecei a ministrar a palavra. E o texto base da nossa ministração é Lucas 18, do verso 1 ao 8. Disse-lhes, pois, uma parábola sobre o dever de orar. Sempre e nunca esmoreceu. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vou repetir o verso 8.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. E Deus começou a ministrar no meu coração. Quem sabe você está aqui nessa noite e mesmo antes de você se converter, você ouviu falar da volta de Cristo. Jesus ia voltar, Jesus ia voltar. Ouviu os crentes falar que Jesus ia voltar, Jesus vai voltar. Você se converteu, está 5, 10, 15 anos na igreja e nada de Jesus voltar. Até ontem ele não voltou, até agora ele não voltou ainda, né? Mas eu quero te dizer que ele vai voltar. A palavra diz, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 17, fala sobre isso, né? Assim como os dias de Noé, como casavam, se davam de casamento, compravam, vendiam e só se deram conta quando Noé entrou na arca, assim também será a volta do Filho do Homem. Assim como um raio que vai brilhar do céu, no céu todo, de ponta a ponta, assim será agora do Filho do Homem. Ele veio como servo, veio como servo sofredor, mas ele vai voltar como vencedor. Amém? Você crê nisso? E diante disso, diante desse tema, Deus falou comigo sobre 3 situações que roubam a nossa fé. São os 3 roubadores de fé e um doador de fé universal. O primeiro desse doador de fé é o que todo mundo conhece, é a preguiça. Vamos ver na Bíblia onde está esse texto sobre preguiça. Está lá em 2 Samuel 11, no verso 1 ao 5. Quem foi nosso preguiçoso? O rei Davi. Acabei de falar dele aqui, né? Vou queimar o filme dele um pouquinho. E fala assim, no comecinho do verso, não vou ler todo, do capítulo, não vou ler todo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Ramá, porém Davi ficou em Jerusalém. Rei, está na hora da guerra, né? Todo mundo está saindo da guerra. Vamos, Davi. Vamos, rei. Vou não. Vou ficar aqui, né? Estou cansado. Vou ficar aqui em Jerusalém. Vocês vão lá no meu lugar. Né? Continuando o texto. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Estava lá, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. E levantou do seu leito. E andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E aí o restante da história todo mundo conhece. Então, o primeiro preguiçoso aí foi Davi. E quantas vezes nós, né, somos roubados a nossa fé pela nossa preguiça? Às vezes não dá vontade no culto. Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? Não vou não hoje. Tá tão friozinho, bom de ficar aqui em casa. Ai, gostoso de ficar aqui. Quando temos eventos para ir, né? Eventos que vão nos edificar. A própria escola de edificação, eu vou falar bastante dela hoje, porque tem mudado a minha vida. Né? E acordar cedo para buscar o Senhor. Quanto tempo faz que você não se purifica? Não, vou acordar cedo, bem cedo para buscar o Senhor. Quero ter algo dele bem cedinho. Né? Acordar de madrugada, pôr o relógio para despertar, para ter um tempo com Deus, né? Não, meu sono é precioso, né? Para que o Senhor abençoe os seus enquanto dorme, eu vou dormir bastante, né? E o Senhor quer ter um tempo conosco, um tempo de qualidade, um tempo de vida conosco, né? E nós vamos levando isso. E deixando tudo isso para trás, né? Não vamos aos cultos, eventos, à escola, não vamos acordar cedo para buscar o Senhor. E deixamos um princípio básico da palavra. Por onde vem a fé? Lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós deixamos a preguiça dominar a nossa vida, nós estamos sendo roubados, literalmente. Amém? Então, esse é o primeiro roubador da nossa fé. O segundo, o capeta, Satanás. E com quem que ele usou artimanha? Lá com nossos pais, Adão e Eva, lá no comecinho de tudo, quando ele introduziu
pecado bem sorrateiramente na vida de Eva, porque ele não chegou, né? Oi, Eva, o que você acha daquela árvore ali? Vamos comer aquela fruta ali? Não foi assim, né? Ele foi aos poucos, né? Eu vi uma ilustração sobre isso, né? Muito interessante, assim, do Felipe Reito, isso mesmo. E ele fala, né, que Adão e Eva passeando, né? Conhecemos bichos passeando, e estava aquela cobra lá. E passeando no outro dia, passeando de novo, e a cobra estava lá. E no outro dia, e uma semana, e um mês, e um ano, e foi indo. E a cobra lá, no mesmo lugar. Né? Então a mesma cobra, lá, e eles passando, e Eva mais curiosa, né? Foi aos poucos, passando mais perto, até que ela pôde se aproximar, né? Imagine nós, né? Andando todo dia pelo mesmo caminho, toda vez tem uma pessoa sentada no mesmo lugar. A gente vai ficar curioso, não vai saber porque toda vez que nós passamos, aquela pessoa está lá. E Eva foi curiosa, ele fala, né? E Eva foi curiosa, foi se envolvendo, aos poucos ela conseguiu ouvir o sussurro. Sussurros, né? Bem devagarzinho, até que ela conseguiu ouvir o bom dia da cobra. E foi conversando com a cobra, e foi turmando, e dava comidinha na boca da cobra, e conversava com a cobra, e passava tempo com a cobra, né? Até que um dia a cobra, que não tinha pressa nenhuma, Satanás não tinha pressa nenhuma, ofereceu, né? Falou da árvore. Ah, Eva, né? Você me dá todos os frutos, e aquela árvore ali, né? Não pode comer? E foi aí que Eva foi tentada. Foi tentada na sua inocência. E Satanás ele faz isso conosco hoje. Não mudou, a estratégia dele é a mesma. Ele vai no dia a dia tentando nos consumir, vai nos envolver com mentiras, até que tudo isso se torne normal. Quantas vezes, né, em ambiente de trabalho, né, e tá aquele monte de gente, que ele conversei, o povo falando palavrão, né, e vai, aquele monte de gente todo dia, cada pontuação, né, cada final de frase um palavrão, e vai. Chega um ponto que você fica tão normal que se você não vigiar, sai, você solta, não é? E eu trabalho no escritório, assim, desde quando eu entrei lá, vai fazer 6 anos, e toca música. Eu sempre gostei de música, né? E toca música o dia todo. Desde a hora que eu chego, 15 para as 8, até a hora que eu vou embora, 6 horas da tarde. 5 dias por semana, 10 horas seguidas, durante 6 anos. Cheio de manhã, às vezes eu vou orar a Deus, o que está na minha cabeça? É um louvor? Não é. Muitas vezes é uma música do mundo que fica na mente, impregnada na nossa mente, fica impregnada na minha cabeça. Eu falei, Senhor, mas isso aqui não é seu, né? E tem que orar e tem que lutar e batalhar na minha mente para poder trazer um louvor. E é engraçado que os louvores, né, as letras a gente não consegue decorar, mas essas músicas ficam na nossa cabeça, né? Parece que é de propósito que faz esse tipo de música, né? Para ficar na mente da gente. E aí toca o dia inteiro as mesmas músicas, aí chega a última hora, das 5 às 6, as melhores, as mais tocadas do dia. Então você imagina quando eu saio de lá todo dia, carregado por aquilo, carregado. Eu falo, Senhor, é tão difícil decorar um louvor, tão difícil decorar uma música tua, e desse jeito olha que a música bem fácil na mente da gente. É incrível, né? E eu não gosto, não estudo, né? A palavra diz que não dá para jorrar, né? Da mesma fonte duas águas, né? Água doce e amarga, não dá. Então eu não gosto. E falando em música também, tem uma música que, na minha opinião, assim, a gente não devia ser cantada na igreja, porque ela não nos faz pecar, sabia? Eu não vou cantar, tá? Eu não vou arriscar, mas é uma assim bem simples, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, não é? Tem dia que eu falo, Senhor, eu não vou cantar, porque hoje eu não estou em condições de te louvar em todas as circunstâncias. Senhor, hoje não dá para não pecar, não vou cantar essa música, né? E nós cantamos ela de boca cheia. Aí, saímos lá fora, tem um risco no nosso carro. E aí? E você, mulher, faz aquela comida gostosa, passa a manhã toda, cozinhando, aquele dedo, e faz aquela comida para aquele homem, chega cansado, e ele senta, vai comer, você
estou esperançosa para que ele faça um elogio daquela comida que você fez. Ele fala, nossa, a comida está sem sal, hein? Te louvarei em todas as circunstâncias. E quando alguém fala mal de você? E aí? Então, essa música ela faz muita gente pecar, né? Enquanto muitas vezes eu falei, Senhor, não consigo cantar hoje para o Senhor essa música. Não dá. Eu vou confessar para o Senhor, não dá para cantar. Não consigo. E esse foi o segundo roubador da nossa fé, o Satanás. E o terceiro ladrão de fé é não levar a sério as coisas espirituais. Esse ano de 2014, eu e a gente sofreu muito, assim, e muitos casamentos a gente viu se desfazendo. A gente acompanhou muito divórcio mesmo, né? E muito triste isso, né? Engraçado, né? Que em umas situações tem gente que, segundo a palavra, não podia casar e está lutando, guerreando para poder casar, né? E adotando filho. E quem poderia está divorciando. É algo controverso, né? Olha como o diabo vai agindo em nossas vidas, né? Vai agindo na situação, vai agindo da igreja. Né? E a gente nem percebe isso. E muitos casais, né, a gente viu. E no comecinho desse ano, Deus estava... A gente ficou muito triste, oramos, acompanhamos os casais, fomos visitar, né? E foi muito triste essa situação. E no começo desse ano, eu estava falando com Deus, e Deus me falou uma coisa assim, né? Lembra no começo, antes de você ter uma pessoa, antes de eu te apresentar ela, você jejuava todo mês pela sua esposa, né? Futura esposa, para eu te melhorar para ela, para eu te qualificar para ela, para eu trabalhar no coração dela, para eu trabalhar no teu coração. Lembra disso? Eu te dei. O que você tem feito? O que você tem guerreado agora que você está tendo? E Deus falou assim como você jejuava, faz isso pelo seu casamento esse ano. Então, nesse ano de 2015, na verdade. E Deus nos orientou a isso. Eu sentei com ela e falei, Deus falou isso para mim, isso, e todo dia 20, que é o dia do nosso casamento, e o que a gente faz? A gente ora, jejum por isso, a gente guerreia, para que o Senhor possa blindar o nosso coração, para que o Senhor possa guardar o nosso coração, para que o Senhor possa nos manter alerta. Então nós devemos estar alerta sobre isso, né? E nós, homens, nós estamos guerreando como sacerdotes para a nossa família. Dá um cutucão aí, mulher, dá um cutucão nesse homem e fala, sacerdote, a gente está falando com você, dá um cutucão, ele pode dar liberdade para dar, pode dar um cutucãozinho nele. É com você, tá? É comigo que Deus está falando. Somos nós que temos que guerrear pela nossa família. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua, sacerdote. Nós temos que guerrear por isso, tá? Nós não podemos deixar o diabo roubar a nossa família diante dos nossos olhos sem nós fazermos nada. Nós temos que lutar pela nossa família. Temos que pôr nossos joelhos no chão e derramar lágrimas diante dele. Porque o que acontece? A gente fica lá marcando, né? Fica todo fora de área. Aí quando acontece, nós choramos. Aí nós nos desesperamos. Não é mais fácil chorar antes de acontecer, diante de Deus? Não é mais fácil nos expor diante de Deus antes de tudo acontecer? Mas o brasileiro, o ser humano, né? Na verdade, ele não gosta muito de prevenção. Ele gosta de agir depois se ocorrer, né? Por que vende tanto remédio? Né? A gente não previne, a gente não se cuida, e quando vai chegando a idade, uma certa idade, tudo vem. O corpo cobra à vista, né? Então, nós temos que prevenir, nós temos que lutar, nós temos que murar a nossa família. E nós ficamos tão presos ao natural, ficamos tão presos que quando temos que viver o sobrenatural de Deus, a gente nem sabe como viver. Nós somos muito terrenos. É trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer, trabalhar para comer, comer para trabalhar, para comprar o carro, para comprar o iPhone, para comprar o celular novo, um aquário, e trabalhar para comer, trabalhar para comer, comer para trabalhar. Tá, tudo isso está errado? Não está. Mas a nossa vida vai se resumir a isso? Não pode se resumir a isso. E nós temos que pensar nas coisas do alto. Como dizem Colossenses 3:1. Do 1 ao verso 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima,
não os que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Cristo em Deus. Amém? Vai dar uma salva de palmas por isso. Com isso, nós deixamos de conhecer a Deus. Nós deixamos de desfrutar aquilo que Ele tem para nós. Mas Deus tem uma palavra para nós hoje. Ele diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. E diante disso, tivemos 3 doadores da nossa fé. Agora nós temos um doador universal de fé. Sabe qual é o doador? É a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Cristo, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? É a própria palavra. O Cristo é a própria palavra. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vemos o valor que o salmista dá para a palavra. Olha o que ele diz em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o valor que ele dava para a Bíblia. Olha o valor que ele dava para essa palavra maravilhosa, né? E nós muitas vezes não damos o respeito que ela merece. Um remédio na mão. Mulheres, é cólica. Vocês sabem que tem um remédio top que tira a cólica. Sabe aquela cólica chata que incomoda, vocês ficam nervosos, que quer bater na gente? Essa aí. Você está com um remédio na mão. Se você continuar com ele na mão, a cólica vai passar? Não vai, não é? Tem que tomar, tem que comprar dentro. Assim é a palavra. Nós vamos ser curados por Deus, nós vamos aprender mais de Deus, vamos ter a palavra dentro de nós. Isso me lembra um demônio evangelizador que eu tive um sonho. Quem já passou por um demônio evangelizador assim? Vou contar para vocês a história. Me evangelizou, de verdade. Estava dormindo lá em casa, na casa da minha mãe, indo no começo da minha conversão, assim mesmo, bem no comecinho, né? Eu sonhei que o quarto da minha mãe era assim, tinha um corredor e já era o meu. Eu deixava minha Bíblia bem no quarto, bem no comecinho do quarto. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu abria a porta, tinha minha Bíblia ali no cantinho. E eu estava sonhando que saía do quarto da minha mãe, meu pai, e tinha um demônio no estômago dele, saindo da barriga dele. E o que eu fazia? Eu saía correndo, no sonho. Saía correndo, pegava a Bíblia e tentava bater no demônio com a Bíblia. Aí sabe o que o demônio falou para mim? Não adianta você vir com a Bíblia externa aqui fora, se ela não está dentro de você. Isso não adianta nada para mim. O demônio me evangelizou naquele dia. E desde aquele dia, eu falei, agora você vai ver. Agora eu vou aprender da palavra. Agora eu vou mergulhar nessa palavra. Eu vou ter experiência com ela. E depois daquele dia, eu busquei aprender a palavra. Já li a Bíblia 2 vezes, umas 15 vezes no Novo Testamento. Eu lembro que em 2013 eu li 2 vezes o Novo Testamento em 15 dias. Assim. Então era assim, professor, eu quero te chamar tanto, quero mostrar tanto meu amor por ti, que eu quero ler a tua palavra, eu quero mergulhar nela mesmo. E li muito, muito mesmo. E buscando essa palavra, porque nós precisamos dela, de verdade. E eu queria compartilhar com vocês assim, nós estamos vivendo um momento, eu e a Era, ela, infelizmente ainda, o meu salário, né, meu trabalho, eu não consigo suprir todas as nossas necessidades financeiras em casa. E ela perdeu o trabalho no final do ano passado. E ela perdeu o trabalho e assim, uma vez, uma voz dentro de mim, parece que é um pensamento teu, né? Vai faltar. Vai faltar. E no mesmo momento, me falou assim, né? Lembra da palavra do seu casamento. Lembra do seu casamento, né? Eu falei, meu casamento? Tá bom, meu casamento, Deus. E aí Deus me lembrou do texto
verso 3 ao 20. Efésios 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Nunca faltou e nunca vai faltar. Porque nós confiamos no Senhor. É Ele que cuida de nós também. É Ele que cuida da minha casa. E nós confiamos nele. Ele é muito bom para fazer e poderoso para fazer, além daquilo que nós pedimos. Amém? E eu queria, como eu falei que ia falar da escola de edificação, vou fazer um merchandising aqui. E brincadeira, não falou nada não. Eu queria, nessa última aula, assim, foi extraordinário. Queria compartilhar. Estou na sala de dons e serviços, né? E foi extraordinário. Nós aprendemos sobre a armadura de Deus. Foi uma aula sensacional. Se eu sair de lá, tudo isso. E nós aprendemos sobre o escudo da fé. A alusão que Paulo faz da armadura de Deus com a armadura dos romanos, que na época de guerra era considerada a armadura perfeita. E sobre o escudo, falar um pouquinho sobre o escudo. E o escudo que a gente está acostumado, ou imagina que eu imaginava na verdade que era um escudo grande, né, que defendia tudo, né? Uma armadura perfeita, um escudo que vai proteger tudo. Mas na verdade, o escudo dos romanos era um escudo menor. O de guerra, aquele grandão, era o escudo de desfile. O escudo de guerra era menor. Por quê? Porque quando viesse um ataque na cabeça, ele poderia posicionar muito rápido, como ele era mais leve, né, era menor, era mais leve, conseguia posicionar na cabeça. Se fosse na perna, ele conseguia posicionar na perna. Se fosse no pé, ele conseguia proteger. E isso é a nossa fé. A nossa fé, ela se move. Nós podemos mover a nossa fé. Então, na área financeira, movemos o nosso escudo da fé na área financeira. Através do quê? Através da palavra. Né? É no nosso coração? Protegemos o nosso coração. É no estômago? Protegemos. É nos nossos olhos? Protegemos os nossos olhos com o escudo da fé. E vamos direcionando a fé. Né? E foi muito assim, a palavra que foi ministrada pelo Felipe foi extraordinária. Né? Deus falou muito conosco. Né? Então, você pode direcionar a sua fé hoje. Qual é a área que o Senhor está pedindo para você direcionar? Onde está faltando fé? Se tinha acabado a fé, talvez hoje o Senhor te mostrou o que tem roubado ela, o que tem tirado ela de você. Amém? Nós vamos recuperar nossa fé. Amém? Eu queria, estou encerrando, eu queria falar com vocês sobre uma música que eu ouvi nesses dias atrás. Ela é dos irmãos Tiago e Andréa Reis, que diz assim, né? Eu vou ler ela, vou cantar, claro. Não fale. Ela diz assim, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra. O que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada. Amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amigo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o amém, e não eu acho que. Não fale que o conhece e o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra. Quem mais há hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no que eu sinto que. Não fale que conhece ou esquece em cada esquina. Não fale que eu encontro nas suas ondas de fé, e não a palavra. Eu queria que vocês pudessem ficar de pé, queria pedir para o pessoal da banda subir. Alguém puder apagar as luzes, por favor. Eu queria compartilhar para ensinar que nesse desse ano de 2014 eu quase morri, espiritualmente dizendo.
eu quase fui derrubado em combate. Foram uns 2 meses assim que foram tantas coisas acontecendo, foi tanta coisa se levantando e tantas situações que tentaram me apagar por muitas coisas, né? E se não fosse a palavra, se não fosse a experiência que eu tive com esse livro, se não fosse tudo aquilo que Deus ministrou no secreto, se não fosse aquilo que Deus tinha reservado no meu coração, eu teria morrido espiritualmente. Se não fosse a minha esposa que às vezes não falava nada, ela só me apoiava, ela sabia que as coisas não estavam bem, ela só ficava quietinha, mas eu sabia que ela estava comigo, que ela entendia que era o tempo de Deus, que era o transformar de Deus. Nós temos que amar esse livro, porque no dia da nossa angústia, nos dias das tribulações, no dia em que tudo parece estar desmoronando, o que você vai ter de Deus para declarar para aquela situação? Talvez você chegou aqui hoje sentindo só, com medo, inseguro, fraco, sem saber que direção tomar. Mas se você está se sentindo só, o Senhor tem uma palavra para você, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você chegou aqui com medo, o Senhor diz para você: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você chegou aqui inseguro, eu tenho uma palavra para você também. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você chegou aqui fraco, 2 Coríntios 12:9, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você chegou sem saber que direção tomar, Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos adorar o Senhor. O que eu não posso fazer, não pode. A mudança que eu preciso, não pode. O milagre, Senhor, eu tomo posse, as mãos para receber. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse, a cura que eu preciso, eu tomo posse, a minha bênção, Senhor, eu tomo posse, abro as mãos para receber. Declare isso a Ele, com toda a força do seu coração. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil,
precisamos da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Quantas vezes, Senhor, chorando no meu lugar secreto, eu abraçava a Tua palavra e dizia: Senhor, eu só tenho a Ti, eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Coloque em nossa mente, guardamos ela no nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Que a Tua palavra realmente seja a luz para o nosso caminho, seja a lâmpada para os nossos pés, querido Deus. Nessa noite nós declaramos, Senhor, que nós cremos em Ti, que nós cremos na Tua palavra. Nós rejeitamos tudo aquilo que não é Teu e nos aproximamos, Senhor, de tudo aquilo que é Teu e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito para nós, mas nós não praticamos, não corremos atrás daquilo que o Senhor tem. Senhor, é isso que nós precisamos essa noite. Revive em nós a fé, Senhor, que guarda a Tua palavra no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que quando o Senhor era confrontado pelos religiosos, o Senhor dizia e explanava a palavra. Quando o Senhor se deparava com a tentação e o próprio demônio, como em Mateus 4, o Senhor falava a palavra. Quando o Senhor invocava os milagres, o sobrenatural, o Senhor fazia isso na palavra. Hoje a nossa fé não é pautada, Senhor, em homem algum, nem na força do nosso braço, como acabamos de orar. Nossa fé é pautada, é escorada na nossa total dependência de Ti, Senhor. Pois sabemos que o Senhor muitas vezes permite para que todas as nossas forças elas se esvaziem. Todas as possibilidades humanas elas se esvaziem, para que o Senhor venha em nosso favor e diga: eu sou o Teu Deus. E como foi citado aqui, aquilo que nós temos lá em Josué capítulo 1, a palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor seria conosco por onde quer que nós andássemos, e ninguém poderia nos resistir. Que o Senhor faria com que nós entrássemos na terra que o Senhor prometeu. Mas o Senhor nos diz algumas instruções em Josué capítulo 1. Seja forte, tenha motivação, tenha bom ânimo, e medita na palavra de noite, Josué 8, para teres o cuidado de cumprir tudo o que está escrito na lei. Hoje, Espírito Santo, nós queremos Te pedir e queremos consagrar as nossas vidas, porque nós sabemos que todas as coisas passam. Pessoas, governos, crises, abundâncias, tudo passa, mas as Tuas palavras permanecem para sempre. Nós sabemos, Senhor Jesus, que infeliz é o homem que anda segundo o conselho do ímpio, mas feliz, bem-aventurado, aquele que encontra descanso e medita na Tua palavra, como diz Salmo. Nós sabemos, Pai, que por mais que o mundo esteja em trevas, e por mais que o caminho que nós venhamos a trilhar nessa vida seja um caminho de trevas, nós sabemos que o Senhor, através da Sua palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nessa noite, nós queremos confessar, Senhor, que toda a nossa esperança não pode estar, e nós não queremos que ela esteja na força do nosso braço, na capacidade que temos ou não temos. Nós não precisamos de boas notícias ou de más notícias para termos esperança.
Nós queremos depositar toda a nossa esperança e fé em Ti, Senhor, na Tua palavra, na palavra de um Deus que não mente, na palavra de um Deus que não engana, na palavra de um Deus, como a Tua palavra nos ensina em Números 23, 19, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Sabemos pela Tua palavra, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se o Senhor começou a obra em nossas vidas, o Senhor não deixará a gente no meio do caminho ao léu. Ao contrário, o Senhor terminará o Teu projeto em nós, edificando o Seu Filho em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Hoje, Senhor, nós queremos confessar, porque a Tua palavra assim nos dá esse direito, que a paz que excede todo entendimento sufocará toda a ansiedade do nosso coração. E como nós aprendemos hoje com o nosso irmão Fred, mesmo que algumas vezes tenhamos que entrar no lugar secreto do nosso quarto, ou no quarto escuro do nosso trabalho, ou algum buraco que só nós e o Senhor conhecemos, no lugar secreto, e chegamos diante de Ti, e em prantos, digamos a Ti, como o Fred disse que fez: eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais saída, minha única saída é Tu, Senhor. Como se a única saída, pequena saída, fosse o Senhor. O Senhor é a porta, o Senhor é a porta que nós devemos entrar, o Senhor é o caminho no qual nós devemos trilhar. E para isso, Senhor, nessa noite, nós não estamos aqui de brincadeira espiritual, nós estamos aqui para cumprir tabela de culto, nós estamos aqui porque o líder vai ficar olhando para a gente, nós estamos aqui porque nós temos sede e fome da Tua palavra, porque nós precisamos de Ti, Senhor. E nessa dispensação, nessa palavra, nós queremos mergulhar, nós queremos, como a Tua palavra nos ensina em Efésios, a Tua palavra nos ensina claramente que essa armadura tem o escudo da fé. E nós liberamos nossa fé na palavra. Mas a Tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra. E sem fé é impossível agradar o Teu santo nome. Então nós não cremos em discursos, nem em pessoas, nem em promessas religiosas. Nós cremos na Tua palavra. E nós sabemos que pela Tua palavra nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós encontraremos, Pai, a paz que excede todo entendimento, mesmo em tempo de crise. Nós sabemos que todas as coisas